Olá, meu amor! Hoje eu vou contar para você a história da independência do Brasil, certo? Então, era uma vez um lindo príncipe chamado Pedro, que gostava de morar aqui no Brasil. Ele adorava as árvores, os rios e os animais. Ele ficava horas e horas admirando as aves no céu. Ele era apaixonado pela natureza do Brasil. Pedro tinha um pai que morava lá em Portugal. E o pai de Pedro queria que ele fosse para lá, morar em Portugal com ele. Mas Pedro não queria voltar para lá, porque ele amava o Brasil. Então, Pedro subiu no seu cavalo, pocotó, 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 e foi atrás de conseguir amigos que o ajudassem a ficar aqui no Brasil. E ele conseguiu muitos amigos que estavam dispostos a ajudá-lo a continuar morando aqui. Pedro tinha uma esposa, uma princesa linda que se chamava Leopoldina. Essa princesa era muito inteligente e em uma das viagens que Pedro estava reunindo seus amigos, ela resolveu chamar o Conselho do Estado e escrever uma carta. Esta carta era uma declaração para o Brasil ser independente de Portugal e assim não ficar mais dependendo do papai de Pedro, que morava lá em Portugal, lembra? Ele queria que o Brasil conseguisse ser independente e foi então que Leopoldina chamou um mensageiro. E ela pediu a esse mensageiro: "Oh, mensageiro, leve essa declaração para o meu marido Pedro e fale para ele ler esta carta." Mas, enquanto isso, lá em Portugal, o rei, o pai de Pedro, que se chamava Dom João VI, ficou muito bravo, porque ele queria que Pedro voltasse para lá, para morar lá com ele. Foi então que ele disse assim: "Já sei, eu vou escrever uma carta e nela vou falar que Pedro não tem mais nenhum poder no Brasil. Assim, eu tenho certeza que ele vai voltar para Portugal." E foi isso que o pai de Pedro fez. Ele escreveu essa carta e quando Pedro leu, Pedro falou: "Chega, chega, chega, chega. Eu não aguento mais." E aí o que ele fez? Ele reuniu seus amigos, foi lá, perto do rio Ipiranga, no morro mais alto, pegou a sua espada e deu um grito: "Independência ou morte!" E então, a partir dessa data, o Brasil se tornou independente de Portugal, dono das suas riquezas e da sua natureza. Por isso, o dia 7 de setembro de 1822 foi instituído a independência do Brasil. Gostou da história? Dizem que um tal de Dom Pedro, sim, com sua espada à beira de um rio, gritou para quem quisesse ouvir: "Independência ou morte! Salve o Brasil!" Dizem que um tal de Dom Pedro, sim, com seu chapéu à beira de um rio, gritou para quem quisesse ouvir: "Independência ou morte! Salve o Brasil!" Dizem que um tal de Dom Pedro, sim, com seu cavalo à beira de um rio, gritou para quem quisesse ouvir: "Independência ou morte!
Salve o Brasil! Viva o Brasil!